Senhor presidente, eu volto a um tema aqui que me parece que o Senado Federal não deu a importância devida. Houve quase que um processo de sedação aqui do Senado Federal. Mas eu acredito que não pode passar em hipótese nenhuma sem se chamar a responsabilidade o senhor Pedro Parente. O senhor Pedro Parente foi responsável pela maior crise administrativa acontecida no governo atual, no governo do presidente Michel Temer, que tem desdobramentos até hoje. E as coisas incorretas e erradas, irregularidades que foram patrocinadas pelo senhor Pedro Parente é matéria de destaque em todos os jornais e até em revista. Mas para não cansá-los aqui hoje, eu estou trazendo só a matéria com provas da revista Cruzeiro. A Sociedade de Parente com a JP Morgan. Está aqui as provas, tem na contracapa a prova que ele é sócio da empresa do seu José Berengue, Pedro Parente, que ele é sócio de um dos donos do banco JP Morgan. Está aqui a prova. Ele e a esposa dele. Então, a revista Cruzeiro diz aqui, através do senhor Felipe Coutinho, que enquanto o aumento da gasolina engordava seu caixa, a Petrobras antecipou pagamentos de cerca de 2 bilhões de reais, senador Fernando Bezerra, ao banco JP Morgan, que venceria em 2022, com provas totais aqui. Um cruzamento de pessoas jurídicas mostra que, na prática, o senhor presidente da Petrobras, à época, Pedro Parente, é sócio do presidente da JP Morgan, José Berengue. A prova está aqui. Tem a prova da revista, traz a prova. Eu não estou fazendo nenhuma acusação que não seja verídica. Então, a proximidade entre parente e o banqueiro é tão grande que a empresa em que são sócios funciona num apartamento do presidente da Petrobras em São Paulo. A empresa, que ele é sócio do senhor José Berengue, da JP Morgan, funciona no apartamento do Pedro Parente. Tudo começou em agosto do ano passado, quando foi criada a Kenais Participações, uma firma destinada a investir em outras empresas. José Berengue entrou na sociedade como pessoa física com R$210 mil. A sócia é a desconhecida Viedma Participações, mais uma empresa também criada para investir em outros negócios, gerando assim camada sobre camada de pessoas jurídicas até, enfim, chegar aos reais donos. Acontece que os donos da Viedma são Pedro Parente e sua ex-mulher e braço direito de negócio, Lúcia Hauptmann, ex-mulher do senhor Pedro Parente. Dessa forma, na prática, Pedro Parente e José Berengue são sócios. Está provado aqui que são sócios. O presidente da estatal, usando a pessoa jurídica Viedma e Berengue em nome próprio, acede ao imóvel residencial de Pedro Parente, em São Paulo, no bairro Bela Vista. A proximidade entre os dois não para por aí. José Berengue assinou uma procuração para que Lúcia Hauptmann, ex-mulher do Pedro Parente, tivesse a liberdade de representá-lo na criação de novas empresas, como foi o caso da Kenais. E já na Petrobras, o banco JP Morgan fez um bom dinheiro durante a gestão de Pedro Parente. Nesse mês, a estatal anunciou que ia antecipar o pagamento a 2 bancos. Era mais um reflexo do caixa gordo em razão da nova política dos preços de gasolina. Ou seja, o vencimento do banco se daria em 2022. A Petrobras só pagaria em 2022. Em maio desse ano agora, o senhor Pedro Parente, antes de sair, pagou 2 bilhões antecipado à JP Morgan, que o José Berengue é um dos donos
e é sócio da mulher de Pedro Parente. Eu quero saber, senhor presidente, eu quero saber se nós vamos ficar aqui anestesiados, sedados, sem fazer absolutamente nada nesse escândalo vergonhoso. Está tudo aqui provado. Tem as provas aqui, que é sócio, a mulher é sócia, ele é sócio. O cara paga 2 bilhões, parece que são R$2. Isso é uma vergonha. Esse escândalo que eu denunciei semana passada aqui e chamei de parentão é tão grande e deu tantos prejuízos à Petrobras, como deu também lá atrás o Petrolão, que foi aqui denunciado e falado e hoje silenciado. O silêncio aqui é total, silêncio de pântano. Ninguém diz nada. Está tudo calado, mas o escândalo está aqui, com provas do senhor Pedro Parente. Fora isso, ele pagou R$3 bilhões aos sócios minoritários nos Estados Unidos e o contrato não foi observado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União. Onde é que nós vamos chegar aqui? Não vai se investigar nada? Passou a fase da investigação? Depois do impeachment, para tudo. Ninguém investiga nada aqui? Como falou agora o Lazier, que tem 2 ou 3 impeachment aí para se observar do ministro Gilmar Mendes e ninguém toma providência? Vamos ficar aqui no silêncio de pântano, na sedação, que talvez intimide alguns e a mim não me intimida, de vir aqui denunciar esse escândalo de Pedro Parente. Senador Omar Aziz. Senador Otto, Vossa Excelência não é a primeira vez que traz esse assunto. Eu vou encerrar a votação. Todos já votaram? Presidente, eu dei uma parte. Desculpa. Omar Aziz. Senhor presidente. Segunda vez. Não tem. Segunda vez que Vossa Excelência presta muito mais atenção aí do que o que eu estou falando. Eu não posso deixar de atender um senador que está aqui do lado, você está na tribuna. Senhor presidente, é difícil. O senador Otto é a segunda ou terceira vez que já traz esse assunto aqui para o plenário desta casa. Eu vejo o seguinte, que o assunto que o senador Otto traz é um assunto claro de influência para beneficiar pessoas ligadas ao Pedro Parente. Veja bem, ele era presidente de uma estatal brasileira e o senador Otto coloca claramente aqui como cresce o número de clientes do escritório que cuida de grandes fortunas, inclusive fortunas essas que têm investimentos e têm ações dentro da Petrobras. É claro, então, veja bem, vamos proteger os investidores, vamos proteger os acionistas e vamos mandar o pessoal lá de baixo resolver o problema. E é isso que nós debatemos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto. Sabe quem está sendo afetado com isso? Os mais pobres, o Amazonas, na Zona Franca de Manaus. Enquanto aquelas pessoas ficam mais ricas, mais poderosas e mais influentes. Por isso, acho que essa Casa tem que tomar providência. Tem que, através da Comissão de Assuntos Econômicos, que nós somos membro, lá fazemos um ofício, chamar essas pessoas e saber por que a escolha que não foi deliberada, foi uma escolha anunciada, foi uma escolha estudada para que possa ter informações privilegiadas, correto, que é o que o senhor coloca aí, ou realmente ter uma boa relação com quem estava mandando e desmandando dentro da Petrobras. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e dou a parte ao nobre senador José Pimentel. Senador Otto Alencar, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência faz como cidadão e como senador da República. Muito criterioso, muito cauteloso nos seus dados, comprovando e mostrando de que esse processo na Petrobras é muito mais de gestores do que da própria empresa. E quem paga o preço de tudo isso é o consumidor, é o cidadão, para proteger o mercado e aqueles que lucram com essas falcatruas. Por isso, eu sugeriria a Vossa Excelência que nós pudéssemos fazer uma representação à Procuradoria-Geral da República, porque eles são tão ágeis em algumas situações, mas são cegos e mocos em outras situações, como nesse caso concreto, para que nós possamos, através do conjunto de senadores e senadoras, protocolar esta representação, pedindo a instauração do inquérito e todo o procedimento. Da mesma forma que nós possamos fazer idêntica representação ao Tribunal de Contas da União, que é tão célere em algumas matérias, em outras anda a passo de tartaruga, e ali
2/3 dos ministros do TCU vêm deste Congresso Nacional. Portanto, tem uma vinculação política direto a esse órgão fiscalizador, que é o Congresso Nacional, e eles são nossos controle externo e nossos auxiliares constitucionalmente nessas matérias. E, por último, reforçar a tese do nosso senador Osmar Azzir, que nós possamos fazer uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para aprofundar esse debate com mais subsídio, com mais dados, e eu deixaria como a iniciativa primeira desses procedimentos Vossa Excelência, e se aceitar, eu estarei junto. Muito obrigado. Obrigado, senador Zé Pimentel. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e devo dizer a Vossa Excelência que eu já aprovei aqui um requerimento semana passada para que o Tribunal de Contas da União pudesse requisitar esses contratos para observar, porque não pode se permitir, eu não tenho compromisso com erro absolutamente de quem quer que seja, nunca tive. A minha vida inteira sempre foi pautada dentro daquilo que eu acho que é correto. Então, nós aprovamos o requerimento, encaminhei ao TCU e vou provocar o Tribunal de Contas da União para saber qual o resultado. E vamos encaminhar, sim, agora, uma representação ao Ministério Público Federal para que possa investigar o senhor Pedro Parente. Ele não pode passar sem investigação. Qual é a capa de proteção? Qual é a barreira? Qual é a coluna que protege ele, que ele não pode ser investigado, como tantos outros foram investigados aqui no Senado Federal e denunciados? Eu concordo com Vossa Excelência. Há uma letargia por parte, atualmente, do Ministério Público Federal, da senhora Raquel Dodge, em investigar coisas direcionadas, mas esquecer outras desse montante. Eu estou falando aqui de 3 bilhões de dólares. Eu estou falando aqui de 2 bilhões de reais que foram pagos a um sócio do senhor Pedro Parente, como prova aqui. Não tem negócio de conversa. A revista Cruzoé mostrou aqui, ele é sócio do senhor José Berengue. Portanto, não há como não investigar uma situação dessa natureza. Ou então, vamos ter que viver com o Brasil, com a diáspora, com a diferença social que tem. E hoje, senador José Pimentel, senhores senadores e senadoras, se eu tivesse que ser um pintor para mostrar a desgraça que paira em cima do Brasil de uns 2 anos para cá, com essa promoção de pessoas pobres e miseráveis depois que perderam os programas sociais, eu faria o seguinte quadro. Mostraria a Avenida Paulista, rica, ganhando muito dinheiro, como ganhou agora aqui, com a compra das ações da Petrobras, né? Tudo direcionado, como lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, na desvalorização do real, e o Chico Lopes foi demitido, encheram também os bolsos de dinheiro, os cofres de dinheiro. O retrato que pintaram é o seguinte: a Avenida Paulista, milionária, rica, levando vantagem em cima do Estado, e próximo da Avenida Paulista, um prédio incendiado, desabou, com 456 pessoas miseráveis e pobres. Esse é o retrato do Brasil, que cada dia se aprofunda mais. E nós temos que trabalhar nessa direção, de não permitir essa grande diferença social com um punhadinho de ricos e um bando de miseráveis. Senador Zé Pimentel, José Medeiros. Perdão, desculpe. Muito obrigado, senador Otto. Foi uma homenagem. Esse decano aqui é muito respeitado. Senador Otto, Vossa Excelência traz um tema realmente surpreendente. E agora, deixa eu fazer uma pequena provocação e um pequeno contraponto. Eu vejo que a casa não foi letárgica. Tanto é que Vossa Excelência está na tribuna colocando esses pontos. E aqui é assim mesmo, são 81 senadores, às vezes um fica sabendo de um tema, leva, representa, e assim é o Senado Federal Brasileiro. E nem tão pouco, não sou procurador do Ministério Público Federal, mas, a meu ver, eu não creio que a doutora Raquel Dodge esteja passando a mão na cabeça de ninguém. Eu vejo que essas coisas são assim mesmo, até porque, se o senhor for verificar, até Vossa Excelência, aí vai a provocação, no quadro que foi pintado, ficou o Chico Lopes, passou em ato de 13 anos, veio o prédio, mas não foi citado Boulos, porque aquelas pessoas que estavam ali dentro desses movimentos, e o representante, embora não fosse do movimento do Boulos, mas ele faz parte desse contexto. Mas o quadro que Vossa Excelência pintou, e eu não sou procurador dos tucanos, não, ele é um quadro tenebroso, azul e amarelo.
e não tem nenhuma pincelada de vermelho, e o senhor sabe o que aconteceu nesse país. Então, eu acho que nesse país rouba-se há muito tempo, Vossa Excelência está fazendo o papel de representante da Bahia, de representante do povo brasileiro, está certo, mas o caminho é esse que o senador Pimentel colocou. É ir pela representação, e da minha parte, pode contar comigo que estou aqui, porque eu sou daquelas filosofias o seguinte: quem for podre que se quebre. Muito obrigado. Não, olha, senador José Medeiros, eu não citei absolutamente nenhum partido aqui, nenhum partido, nem sei se o senhor Pedro Parente é filiado a algum partido ou por quem foi indicado. Eu não entrei nesse tema porque não entraria. Estou entrando no caso pessoal do senhor Pedro Parente. Quanto às pessoas que infelizmente estavam naquele prédio, o quadro que eu pintaria não teria coloração partidária e doutrinária, porque eu não vou confundir as coisas, absolutamente confundir as coisas que aconteceram. Eu fiquei muito sentido com aquilo, como todos os casos de pessoas humildes e pobres que são vítimas do descaso dos governos, pode ser em qualquer nível. Portanto, eu também incorporo a paz de Vossa Excelência, agradeço a todos que estão aqui no Senado Federal e vou fazer uma representação à senhora doutora Raquel Doge e quero também o apoio para nós redigirmos juntos essa denúncia para que o Ministério Público Federal tome providências não por escolha, de ordem pessoal, ou de grupo, ou de setor, mas que vá investigar, como é a obrigação do Ministério Público, aqueles que estão fora da lei. E esse Pedro Parente é um fora da lei, o escândalo é o Parentão, que é um escândalo tão grande, de proporção tão grande, como foi o escândalo do Mensalão, do Petrolão.